Queridos irmãos, queridas irmãs, eu queria hoje, nesta homilia, refletir sobre uma frase de Jesus que escutamos no Evangelho de hoje. Estamos no capítulo 13 do Evangelho de São João. A cena que o Evangelho de hoje narra tem como contexto a última ceia. Em concreto, ela se dá logo após Jesus ter lavado os pés dos discípulos, a famosa cena do lava-pés. E Jesus, logo após ter lavado os pés dos discípulos, começa a explicar-lhes uma série de coisas. Num determinado momento, ele diz o seguinte: eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. O que quer dizer Jesus com essa frase? No contexto da cena do Evangelho, ele se referia aos apóstolos e estava também anunciando a traição de Judas. Por isso, logo em seguida, ele vai fazer uma citação da Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Porém, nós também podemos aplicar essa frase a nós mesmos. Ou seja, que Jesus fala com você e comigo. Eu conheço aqueles que escolhi. E é preciso que se realize o que está na Escritura. Todos nós, queridos irmãos, queridas irmãs, fomos escolhidos por Jesus. Não pensemos que é o contrário, que somos nós que escolhemos ser seus discípulos. É verdade, sim, que nós aceitamos o seu convite, mas o convite que é essa realidade que a graça suscita no nosso coração de nos sentirmos atraídos por Jesus, a iniciativa é dele. De fato, o próprio Jesus vai dizer aos apóstolos: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. E se fomos escolhidos por Jesus, significa também que ele conhece perfeitamente cada um de nós, nos escolheu como somos. Não nos escolheu porque tivéssemos qualidades extraordinárias ou em vista de uma condição. Eu escolhi vocês, mas vou dar a minha graça caso você faça isso ou aquilo. Não. Ele nos escolheu conhecendo como somos e de modo incondicional. Simplesmente ofereceu o seu amor. Porém, ele diz também, é preciso que se cumpra as Escrituras. E o que ele quer dizer com isso? Em si, fala de como as Escrituras são, no Antigo Testamento, uma profecia sobre ele, e no Novo Testamento são como que o modo como nós podemos conhecê-lo melhor e viver melhor os seus ensinamentos. Nós vemos isso também na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, quando vemos Paulo, naquele que é o seu primeiro discurso, já como cristão, anunciando a Jesus aos seus irmãos judeus em Antioquia da Pisídia, que era uma cidade que ficava bem no centro da onde hoje é a Turquia. E ali Paulo começa a anunciar a Jesus como Salvador, contando toda a história da salvação, ou seja, fazendo uma espécie de resumo de toda a Bíblia dos judeus, ou seja, o que nós chamamos de Antigo Testamento, mostrando como Jesus cumpre as Escrituras. Porém, essa palavra que fazíamos referência no Evangelho de hoje, que é preciso que se cumpra a Escritura, também se refere a mim e a você. No sentido de que, na medida em que nós tenhamos mais a prática de ler a Bíblia, vamos ver
que a palavra de Deus fala conosco. Que aquilo que está na Bíblia não são só histórias do passado, mas é algo que Deus a cada dia dirige a mim e a você. Uma mensagem, que às vezes é uma mensagem de consolação, às vezes é uma mensagem de exortação, às vezes é uma mensagem de repreensão, porque Deus, como bom pai, ele nos repreende muitas vezes também, quando nós estamos indo por um caminho que não é o caminho dele. Mas, acima de tudo, a palavra de Deus é uma realidade que confirma que nós fomos escolhidos porque fomos amados. E nesse sentido, por exemplo, a gente pode pegar o Salmo de hoje, o Salmo 88. E aquilo que está escrito no Salmo podemos aplicar a cada um de nós. Quando o Salmo diz: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ou seja, somos nós que estamos dizendo isso. Senhor Deus, eu quero cantar eternamente o vosso amor. E aí continua o texto. Porque dissestes, Deus falou comigo e com você. O amor é garantido para sempre. Deus garante na nossa vida o amor para sempre. E a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ou seja, Deus é fiel, Deus é leal. Nunca vai nos abandonar, nunca vai nos trair. E continua o texto. E fala conosco o Salmo. Encontrei, escolhi a Davi, meu servidor, e ungi para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele a minha mão onipotente, e o meu braço poderoso há de ser a sua vitória. Está falando com você, está falando comigo. Nós somos esse Davi escolhido por ele. Nós também fomos ungidos com o óleo do Espírito Santo, e fomos consagrados. E essa consagração faz com que a mão onipotente de Deus, ou seja, a sua graça, a sua proteção, o seu braço poderoso, seja a força da nossa vida, que nos restaura, que faz com que a cada dia, apesar das dificuldades, apesar das lutas, possamos sempre continuar. Continua o texto, e aqui faço um outro exemplo e concluo a homilia. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. É uma palavra que nos consola. Saber que nunca seremos surpreendidos pela força do inimigo. Qual é o inimigo? O demônio, mas também todas as realidades negativas que nos circundam, o pecado, as nossas próprias fraquezas acima de tudo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, e ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ou seja, Deus promete que vai nos libertar do pecado, que vai nos libertar do mal. Não é aquilo que a gente, aliás, reza no Pai Nosso? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está tudo aqui dito. Queridos irmãos, queridas irmãs, temos a certeza daquilo que Jesus hoje falou para nós, e que isso nos restaure, que isso hoje faça com que, apesar de que tantos de nós nos encontramos cansados e abatidos, desanimados, que possamos nos fortalecer. Que a palavra do Evangelho de hoje seja uma restauração. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Que assim seja hoje e sempre para mim e para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.